Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 31 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Combustível mais barato. Petrobras anuncia redução de 17 centavos no preço do diesel nas refinarias. Com isso, o preço do combustível para os postos será, em média, de R$ 3,55 o litro. O presidente da companhia diz que queda acumulada no preço já passa de 20%. Você vai ouvir também imposto de renda. O contribuinte vai contar com declaração pré-preenchida a partir de amanhã. A ferramenta facilita ao cidadão a hora de prestar contas à Receita Federal. E ainda, Caravana do Rio Doce. O governo percorreu 18 municípios afetados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. Uma oportunidade para conversar com a população sobre o programa de recuperação econômica. E é sobre o assunto que nós vamos conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A partir de amanhã, o preço do diesel vai ter uma redução de 17 centavos para as distribuidoras. O valor do combustível passará a ser, em média, de R$ 3,55 por litro. O anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro. O corte representa uma queda de 4,6% no preço do diesel praticado nas refinarias da estatal. Magda Chambriard lembrou que, com esse reajuste, a Petrobras já reduziu em 20% o valor do diesel desde dezembro de 2022. O nosso diesel que nós estamos baixando hoje, ele está menos 20,9%. Se nós corrigirmos pela inflação, é menos 29%. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Que a Petrobras realmente está comprometida com a sociedade brasileira, no replantio de florestas, no enfrentamento do clima, na oferta de combustíveis mais acessíveis para a sociedade brasileira. No mesmo período, a redução no preço da gasolina foi de 11% e do querosene de aviação 36%, corrigida a inflação. O anúncio sobre a redução do preço do diesel foi feito durante o lançamento de programa para aquisição de crédito de carbono pela Petrobras em parceria com o BNDES. Essa parceria assinada hoje vai impulsionar a restauração de 50 mil hectares de vegetação nativa na Amazônia, o equivalente a 50 mil campos de futebol. É o Profloresta, um dos maiores programas de compra de crédito de carbono a partir de projetos de restauração ecológica. A expectativa é capturar cerca de 15 milhões de toneladas de carbono por meio do programa, além de gerar novos investimentos e empregos para o país. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje em Paris sobre a pauta climática como uma agenda prioritária do governo brasileiro, inclusive na esfera econômica. Haddad está na capital francesa participando do Diálogo Econômico Brasil-França, um evento preparatório para a visita que o presidente Lula fará à França em junho. Durante o encontro, que também contou com a presença do ministro das Finanças da França, Haddad destacou diversos programas brasileiros voltados para a questão ambiental, em especial o Plano de Transformação Ecológica, chamado de Novo Brasil, e o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que está em fase final de negociação. O Fundo de Florestas Tropicais para Sempre foi lançado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e pretende reunir 125 bilhões de dólares de fundos soberanos de outros países para serem investidos em projetos rentáveis ligados à recuperação e manutenção de vegetação nativa. Segundo Fernando Haddad, o TFFF, como o fundo é conhecido na sigla em inglês, poderá ter impacto importante para dezenas de países. O Tropical Forest Forever Facility, TFFF, é construído a partir de um conceito promissor: a passagem do paradigma da doação para o de investimento com retorno garantido, de modo a incentivar os países desenvolvidos a se envolverem com a proteção das florestas, mesmo em momento de restrições fiscais. Uma vez constituído, o TFFF tem o potencial de impactar 1 bilhão de hectares de florestas, o equivalente a 18 vezes o território da França, em 70 países em desenvolvimento, começando pelo Brasil.
O ministro da Fazenda brasileiro destacou também que o Brasil quer que a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ser sediada em Belém do Pará este ano, seja marcada por soluções concretas e por uma agenda climática inclusiva. Apresentar à população o novo Acordo do Rio Doce. Os direitos das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana em 2015 e como será o trabalho para recuperar os locais que sofreram com a tragédia. Durante 5 dias, uma caravana do governo federal visitou 22 territórios em 18 municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, desde Mariana até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. O pacto prevê a destinação de 132 bilhões de reais para ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos, dos quais 49 bilhões vão formar um fundo gerido pelo governo federal. Para explicar melhor tudo isso, nós temos conosco aqui na Voz do Brasil o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Boa noite, ministro. Boa noite a todos que nos ouvem pela Voz do Brasil e nos assistem. Eu quero aproveitar, Luciano e Mariana, essa oportunidade que vocês me dão. Eu tenho uma relação muito forte com a Voz do Brasil. Acho esse papel que vocês cumprem fundamental para a informação dos brasileiros e brasileiras. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Ministro, a caravana percorreu 22 territórios atingidos pelo rompimento da barragem. E aí eu quero que o senhor explique para a gente, então, como é que essa caravana foi formada, qual o principal objetivo desse trabalho? Primeiro, Mariana, eu queria fazer um registro da importância desse dia de hoje. 31 de março é um registro de um golpe de Estado que a gente possa lembrar, refletir para nunca mais acontecer no nosso país. Em pleno século XXI, no dia 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe de Estado com requintes de crueldade, com planejamento do assassinato do presidente e o vice-presidente eleitos pela população e o ministro da Suprema Corte que conduziu o processo eleitoral. Então, para que nunca mais isso aconteça, hoje é uma marca para dizer que ditadura nunca mais e democracia é construída todos os dias. Segundo, sobre a caravana, o principal objetivo é essa determinação que o presidente Lula nos diz de que o maior papel que nós temos que fazer é cuidar das pessoas. Então a nossa caravana foi à Bacia do Rio Doce para cuidar das pessoas, com o objetivo de fazer uma reparação histórica. Esse acordo do Rio Doce não é o acordo dos nossos sonhos, mas é o melhor acordo possível. Depois de 10 anos, quase 10 anos da tragédia, que foi se arrastando e muitas vidas foram perdidas, vidas humanas e vida nas suas variadas formas do ambiente natural. O presidente Lula, quando chegou ao governo em janeiro de 23, em tese, esse tema não tem a ver com o governo federal. E quando ele chegou, ele disse, não, nós precisamos resolver essa chaga que assola o nosso país. É um acordo que foi um acordo feito pela Justiça, mas com a participação decisiva do governo federal. O acordo que estava em curso antes de nós chegarmos era um assinte contra o ser humano e contra os moradores da Bacia do Rio Doce. Então esse acordo é um acordo que é possível se levar reparo e levar justiça social para os moradores da bacia e para a vida nas suas variadas formas. Então, quem estava na caravana, ministro? Essa caravana ela teve esse objetivo e tinham 13 ministérios. Ela foi interministerial, coordenados por nós da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela constou de 5 equipes, que 3 trataram de temas das pessoas de uma forma geral e 2 equipes das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, para tratar do tema. Nós percorremos 22 territórios, dos quais 18 municípios, do epicentro da tragédia em Mariana até a Foz, no litoral capixaba. Foram feitas reuniões, debates, foram percorridos, Mariana, mais de 3.000 quilômetros e teve mais de 11.500 pessoas participando, entre plenárias e reuniões. E foram discutidos de forma muito aberta
o que é o acordo, qual o objetivo desse novo acordo, qual é o papel da União, qual é o papel dos dois estados, Espírito Santo e Minas Gerais, qual é o papel dos municípios, como é que vai ser a participação da sociedade. Então, foi uma caravana elucidativa, informativa, para que as pessoas possam ter acesso às informações, os volumes de recursos, as áreas de acesso a esse recurso, as comunidades que serão beneficiadas, para que não fique nenhuma dúvida, para que se evite que tenha fake news sobre o tema, que tenha desinformação, que possa utilizar. As pessoas, infelizmente, tem gente que se utiliza da tragédia, do sofrimento das pessoas para promover a desinformação e a fake news. Então foi uma caravana extremamente bem sucedida, que cumpriu o seu papel informativo, de debate e de ampliação da participação social nesse processo. Ministro, a caravana teve um foco especial nos indígenas e quilombolas. Como é que foi feito esse trabalho e quais são as principais demandas dessa população? Então, ali tem comunidades indígenas, algumas já tinham sido beneficiadas e outras não. Então, o objetivo era que nós discutíssemos qual o impacto dessa tragédia nos agricultores, o impacto da tragédia nos indígenas, nos quilombolas, para a gente poder ter ações que possam ser reparadas. Então, Luciano, desde a preocupação com a saúde, né, essa é uma coisa muito séria, e nesse novo acordo foi colocado de forma inédita um fundo perpétuo para cuidar da saúde. Tem pessoas que têm consequências dessa tragédia, de doenças mentais, né, de depressão, de câncer, de doenças que ao longo da bacia você ouve as reclamações das famílias, das mães, dos pais, dos filhos. Então, a ideia é que nós pudéssemos ouvir as diversas comunidades, tanto os agricultores, os garimpeiros tradicionais, os faisqueiros, os indígenas, os quilombolas e a população em geral nesse sentido. Então, tem muitas demandas da utilização da pesca, da destruição da cadeia produtiva da pesca, da água potável, que tem sempre uma desconfiança como é que a água está lá na bacia. Você tem educação, que é também uma reivindicação sempre presente, desde a criação de uma universidade do Rio Doce até a própria alfabetização daqueles que ainda não têm. Então, foi muito rico poder ouvir as comunidades tradicionais e ouvir o povo da bacia do Rio Doce. Agora, ministro, a gente tem também uma movimentação de valores financeiros, né? Foram 132 bilhões de reais, o acordo prevê, como compensações, né, e reparações. Desses 49 bilhões vão formar um fundo específico que vai ser gerido pelo governo federal. E aí, dentro desse fundo, a gente ainda tem 5 bilhões de reais para um fundo com participação da sociedade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre esses fundos e o que eles vão fazer, o que eles vão atender. Então, são 132 milhões de recursos novos, dos quais 49 milhões vão ser geridos pelo governo federal. Milhões, né? Eu falei bilhões, não, são milhões. Não, são bilhões. Ah, então são bilhões, tá Você certo. falou então certo. Eu estava certa. São 132 bilhões, são 49 bilhões que serão geridos pelo governo federal. Desses vai compor um fundo da Bacia do Rio Doce. E no fundo da Bacia do Rio Doce terá um fundo popular, que é uma demanda que veio da participação social. Por quê? Luciano e Mariano e todos que nos ouvem nesse momento, nessa audiência extraordinária que é a Voz do Brasil. Tinha uma reclamação dos movimentos sociais e dos atingidos pela tragédia de Mariana de não ter tido uma participação efetiva na mesa de negociação. Essa mesa foi conduzida pela Justiça, pelo TRF6. Pelo TRF6 foi conduzido pela Justiça. Nós solicitamos por petição pela AGU e por verbalmente nas mesas de diálogo que era importante ter a participação dos setores dos atingidos e dos movimentos sociais, mas a Justiça achou que a presença das defensorias, do Ministério Público já cumpria esse papel. Mas mesmo assim, nós fizemos, o governo do presidente Lula, coordenado pelo Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, uma caravana também no Rio Doce, anterior a esse acordo. E tiveram duas coisas muito importantes que saíram, que retornaram nessa caravana agora. A que nós fizemos agora é a primeira caravana depois da homologação
da aprovação do acordo e da homologação do acordo, que foi a criação de um Conselho de Participação Social e de um fundo popular. Esse fundo são 5 bilhões que são destinados no acordo, por proposta do governo federal, para a participação social. O que é isso? Para ter projetos que venham das comunidades, dos atingidos, das pessoas que vivem no território e dos movimentos sociais, que tem algumas linhas de financiamento para esses 5 bilhões, né? Economia popular e solidária, segurança alimentar e nutricional, educação popular, tecnologias sociais e ambientais, promoção de esporte e lazer, cultura e mídias sociais, defesa da terra e do território. Então, tem assessoria técnica prevista nesse acordo, com financiamento para a assessoria, para fazer projetos que sejam projetos factíveis de serem realizados, que tenham transparência e que esteja dentro do marco legal. Então, nessa caravana agora, o assunto mais comentado era, além dos problemas de saúde, etc., era a criação desse Conselho Federal de Participação Social do Rio Doce e do Fundo Popular. Então, nós estamos nós acabamos de chegar da caravana, as equipes chegaram, nós estamos formatando todo o relatório técnico para enviar para uma comissão de governança que é formada pela Casa Civil do Governo Federal, pela Secretaria-Geral da Presidência, né, e pela SRI, para a gente poder nos debruçar sobre as informações que veio de lá. Mas a ideia central é que nesses próximos meses, agora abril e maio, a gente já tenha o Conselho criado e o Fundo Popular também criado. O fundo vai ser operacionalizado pelo BNDES. Então, o Conselho de Participação Social vai receber, decide o que fazer, através da participação do povo, com o recurso, e encaminha para que o BNDES possa operacionalizar. Que o BNDES é um banco de fomento do governo federal, tem expertise para isso, tem tradição, tem história, que pode fazer com que esses recursos possam rodar o mais rápido possível, para que essas políticas virem realidade na vida das pessoas na bacia do Rio Doce. Muito bem, ministro. Estaremos acompanhando e voltaremos a conversar outras vezes aqui. Nós conversamos hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que quero agradecer a você, Luciana, a Mariana, pela oportunidade que me dá para falar com todos os brasileiros e brasileiras a partir de um veículo de comunicação tão popular que chega em todos os rincões do nosso país. Muito obrigado. O ProJovem vai beneficiar mais de 2.700 pessoas no Amazonas que não concluíram o ensino fundamental. O investimento será de mais de 16 milhões de reais em cursos com disciplinas fundamentais, como português, matemática, ciências e história. Além disso, serão oferecidas atividades voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. O anúncio foi feito hoje em Manaus pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Serão destinados 16 milhões e 600 mil reais até 2027 para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. Os recursos devem ser usados em 17 municípios do Amazonas e beneficiar 2.760 jovens. O programa busca trazer de volta para a sala de aula os jovens de 18 a 29 anos que foram alfabetizados, mas não concluíram o ensino fundamental. Todos os alunos do programa recebem bolsa mensal de R$ 100 se atingirem 75% de frequência. A meta do Ministério da Educação é, até 2027, oferecer 100 mil vagas no ProJovem, um investimento total de 828 milhões de reais. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o programa ajuda os estudantes a entrarem no mercado de trabalho. Uma oportunidade para que eles tenham a formação do ensino fundamental, sejam capacitados e sejam focados em algumas áreas importantes também, para que eles possam atuar no mercado de trabalho. O anúncio dos recursos para o ProJovem foi feito durante a entrega de uma das novas estruturas do Instituto Federal do Amazonas. Uma das unidades é o Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação, vinculado ao projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação Aranauá, no campus Manaus, Zona Leste. O centro funciona numa parceria público-privada e oferece cursos como engenharia de controle e automação e análise
análise e desenvolvimento de sistemas. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que a parceria foi feita a partir de uma regra estabelecida com base na Lei da Informática, que determina que as empresas beneficiadas invistam em pesquisa. O governo deixa de arrecadar, mas com o compromisso dele fazer investimentos em pesquisa, em tecnologia, em inovação e em formação. O Ministério da Educação também entregou nesta segunda-feira a nova sede do Instituto Federal do Amazonas, no campus Eirunepé, na região do Juruá. A nova sede recebeu investimentos de 16 milhões e 300 mil reais e começou a ser construída em 2013. As obras foram paralisadas e retomadas em 2023 com um novo PAC. Reportagem Márcia Fernandes. A partir de hoje, está autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos o reajuste do preço de medicamentos. Esse aumento é previsto em lei e acontece anualmente, levando em conta o acumulado da inflação no período de 12 meses. Todos os anos a Anvisa determina o percentual que esse aumento vai ter nos preços, que esse aumento nos preços pode chegar, garantindo ao consumidor que não haja reajustes abusivos. A repórter Graciele Bittencourt está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e vai explicar melhor isso tudo pra gente. Boa noite, Graciele. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Graciele, as empresas que fabricam, distribuem e vendem remédios não podem definir os preços somente com base em questões de mercado, né? Os preços são regulados pelo governo federal. Como é que funciona isso? Luciano, o preço máximo que pode ser cobrado em cada tipo de medicamento no Brasil é definido por uma lei que estabelece que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, que deve definir o teto de reajustes dos preços dos remédios. A CMED é formada por diversos órgãos federais e hoje foi divulgada a tabela com os índices máximos de reajuste para 2025. Com um aumento médio de 3,83%. Esse é o menor percentual de reajuste desde 2018. E o que essa Câmara de Regulação leva em conta, Graciele, para definir esse percentual de reajuste? Olha, Mariana, para calcular o reajuste, a CMED considera a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e a produtividade das indústrias de medicamentos. Custos como câmbio e tarifa de energia elétrica também influenciam no preço do produto. A Daniela Cerqueira, secretária executiva da CMED, falou sobre a regulação de preços e proteção do consumidor. O principal objetivo da regulação de preços de medicamentos no Brasil é proteger o consumidor de eventuais aumentos abusivos nos preços de medicamentos. Então, quando a CMED estabelece um teto máximo para o aumento desses preços no Brasil, ela tem o objetivo de proteger o consumidor de que ocorram aumentos acima desse percentual que é estabelecido pela CMED, que considera principalmente a inflação acumulada no período. E Graciele, como é que o consumidor pode se informar sobre os novos preços dos medicamentos? Olha, as empresas que possuem registros de medicamentos devem divulgar amplamente os preços. O setor de comércio varejista também deve manter listas atualizadas de preços à disposição dos consumidores. E eles também podem consultar o site www.gov.br/Anvisa. Obrigada, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. A partir de amanhã, o contribuinte conta com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. A partir desta terça-feira, 1º de abril, quem tem conta nível prata ou ouro no gov.br já pode acessar a declaração pré-preenchida do imposto de renda. A Receita Federal prevê que mais da metade dos contribuintes utilizem a ferramenta este ano. O serviço agiliza o preenchimento da declaração ao permitir que o contribuinte apenas revise os dados já cadastrados. Algumas novidades incluem informações sobre contas no exterior e o fim da obrigatoriedade de preencher o título de eleitor. Além disso, quem usa a declaração pré-preenchida e escolhe receber a restituição via Pix pode ter prioridade no pagamento. Para garantir segurança, o governo alerta: a senha gov.br é pessoal e não pode ser compartilhada. Atualmente, mais de 165 milhões de brasileiros já utilizam a plataforma para acessar serviços digitais públicos. Em Brasília, Claudimário Carvalho. A
Receita Federal já recebeu mais de 5.300.000 declarações do imposto de renda. O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. A expectativa é de que sejam entregues mais de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF valida limites para dedução de despesas com educação na declaração de imposto de renda. Em Pernambuco, o banco é condenado por substituir empregados por estagiários. Justiça Federal condena homem por traficar bebê para Portugal. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Por unanimidade, plenário do Supremo Tribunal Federal declara válido o limite para dedução de gastos com educação na declaração de imposto de renda pessoa física de 2012, 2013 e 2014. Para o relator, ministro Luiz Fux, a isenção total da despesa agravaria o financiamento da educação pública. Michele Chiapa. O limite previsto na legislação que fixa os valores da tabela do imposto de renda foi contestado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na ação, a OAB alegava que não deveria haver limites para a dedução de gastos com educação em razão dos princípios constitucionais. Mas, ao validar a norma questionada, o relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ponderou que se o pedido da OAB fosse aceito, haveria menos recursos públicos para a educação oficial e maior incentivo de acesso às instituições particulares por pessoas com maior capacidade contributiva. No caso de imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária, quem tem de pagar IPTU é o comprador e não o banco credor. O entendimento é do STJ. Fátima Ochoa. A decisão tomada em recurso repetitivo deve orientar tribunais de todo o país ao julgarem a mesma questão jurídica. A alienação fiduciária é um instrumento que permite transferir um bem a um credor como garantia de pagamento de uma dívida. Nesse julgado, o município de São Paulo propôs execução fiscal contra um banco para cobrar IPTU de imóvel em alienação fiduciária. E a primeira sessão do STJ definiu que, conforme a lei, se o devedor deixar de pagar as prestações, ele continuará responsável pelo imposto até que o banco credor receba a posse do imóvel. O relator foi o ministro Teodoro Silva Santos. Banco é condenado por substituir empregados por estagiários em funções burocráticas. Quarta turma do TST rejeitou o recurso do Banco do Brasil, condenado a pagar R$300 mil por dano moral coletivo. Anderson Conrado. O Banco do Brasil foi responsabilizado por utilizar estagiários para executar tarefas burocráticas sem relação com suas formações acadêmicas, em substituição a empregados formais em Caruaru, Pernambuco. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Alexandre Ramos, relator do caso na quarta turma, considerou que o montante de R$300 mil é adequado ao porte econômico do banco. A decisão foi unânime. 5 partidos exibem propagandas no rádio e na televisão nesta semana. São eles PT, PSOL, Republicanos, União Brasil e Rede Sustentabilidade. As propagandas são transmitidas sempre às terças, quintas e sábados, entre 7h30 e 10h30 da noite. Estevão Furtado. O PT vai ter 3 minutos na semana, sendo 1 minuto na terça, 1 na quinta e o último minuto no sábado. Já o PSOL tem 7 minutos no total. 1 na terça, 2,5 na quinta e 3,5 minutos no sábado. O Partido Republicanos vai ter 1,5 minuto na quinta. União Brasil, 30 segundos no sábado. E o Rede Sustentabilidade, 1 minuto na terça. Lembrando que a propaganda partidária é um espaço para os partidos falarem sobre seus programas, ideias e atuação no Congresso.
e não é permitido pedir votos. Justiça Federal condena homem a 5 anos de prisão por traficar bebê para Portugal. A menina foi repatriada para o Brasil após a atuação do Ministério Público Federal, órgão que atua em casos de tráfico internacional de pessoas. Vanessa Pereira. Em outubro de 2023, o traficante acompanhou o parto da bebê na Santa Casa de Valinhos, em São Paulo. Após o nascimento, ele registrou a criança como filha, usando informações e documentos falsos, e conseguiu levá-la a Portugal. Um mês depois, ele retornou ao Brasil e tentou levar outro bebê, alegando ser pai da criança. Logo depois desse segundo episódio, o traficante foi preso. A criança traficada voltou ao Brasil depois de 1 ano e 3 meses e está sob os cuidados de uma instituição de acolhimento familiar. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI das Bets debate saúde mental de apostadores. Projeto concede desconto na conta de luz para empreendedores de baixa renda. O plenário vai votar participação popular nos orçamentos e atuação de nutricionistas no atendimento a pacientes autistas. Boa noite. Boa noite. O Senado analisa um projeto que prevê a suspensão de patrocínio público e a aplicação de multas a escolas de samba e blocos carnavalescos que fizerem apologia a crimes. Em caso de reincidência, os responsáveis poderão ser proibidos de participar de eventos culturais financiados com recursos públicos por pelo menos 2 anos. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, quer proibir o patrocínio de estatais ou destinação de recursos públicos para escolas de samba e blocos carnavalescos que promovam a apologia ao crime, ao tráfico de drogas e à intolerância religiosa. O projeto de lei apresentado pelo senador prevê que as agremiações que descumprirem a lei terão repasse ou financiamento público suspenso imediatamente. Também estão previstas multas que podem chegar até a 100% do valor do patrocínio público recebido. O senador ressaltou a necessidade das sanções. A fiscalização, às vezes, não vai ser ampla para conseguir saber quando a escola de samba vai colocar o enredo. Mas assim que isso acontecer e tiver esse tipo de apologia ao crime, tem que devolver o dinheiro. Cleitinho afirma que seu projeto não limita a liberdade de expressão artística, mas estabelece um limite claro para o financiamento de práticas que podem incitar comportamentos ilegais ou promover intolerância religiosa. E a Anvisa quer ouvir a população sobre novas regras para o uso medicinal da cannabis no Brasil. No Senado, algumas propostas já tratam da regulamentação no país. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma nova consulta pública para atualizar a regulamentação de cannabis, mais conhecida por ser a planta associada à produção da maconha. Qualquer pessoa ou organização terá 60 dias para enviar sugestões, críticas ou contribuições à proposta de atualização das regras. Assim como a Anvisa, o Senado também busca a regulamentação da cannabis, só que por meio de projetos de lei. Um deles autoriza o plantio controlado da cannabis exclusivamente para fins medicinais por pessoas jurídicas. Ainda de acordo com o texto, os produtos à base de canabidioide serão submetidos ao regime de controle especial de medicamentos, proibindo o uso recreativo. O autor do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirma que tem realizado inúmeras audiências públicas no decorrer dos anos e ouvido muitos especialistas defenderem os impactos positivos do uso da cannabis medicinal. Nós precisamos ter o controle de todo o processo para que isto permita que haja mais pesquisas, preços mais acessíveis para a família e que, no fundo, as pessoas que necessitam desse tratamento possa ainda mais facilitar a segurança, a integridade, o bem-estar dos brasileiros. A regulamentação da cannabis é objeto de outros projetos de lei no Senado. Em geral, propõe regras para a produção controlada, cultivo do cânhamo industrial, além de normas para o uso dos princípios ativos na medicina humana e veterinária.
A CPI das Bets vai discutir nesta terça-feira como os jogos online afetam a saúde mental das pessoas. Serão ouvidos uma representante do Ministério da Saúde e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Repórter Marcela Cunha. A CPI das Bets vai ouvir nesta terça-feira a diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sônia Barros, sobre como os jogos de azar afetam a saúde psicológica dos brasileiros, levando a casos de endividamento crônico e outras condições de saúde. O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, quer dados sobre o impacto desse vício e discutir a necessidade de políticas públicas de conscientização e proteção aos consumidores. Um dos objetivos da CPI realmente é a gente buscar uma legislação compatível com relação à saúde mental dos apostadores, o que está acontecendo, questão do endividamento, a proteção dos direitos da criança e do adolescente. A CPI das Bets vai ouvir também nesta terça-feira o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, que é coordenador e criador da campanha nacional de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. Ele foi convidado a pedido da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, para contribuir com informações técnicas sobre os impactos psicológicos e sociais do vício em apostas. E o plenário pode votar nesta semana a participação popular na elaboração dos orçamentos públicos para a definição de prioridades do próprio cidadão. Também está na pauta o projeto que prevê a atuação de nutricionistas especializados em pacientes autistas, que têm uma dieta muito seletiva. Repórter Érica Christian. Os senadores podem votar nesta terça-feira o uso do dinheiro dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na chamada economia criativa e a realização de audiências públicas e a participação popular na elaboração e discussão dos orçamentos públicos. O autor, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, entende que a população deve decidir como os recursos públicos deverão ser gastos. A gente tem que tirar essa mística de que o dinheiro do orçamento pertence ao político. Ele pertence à sociedade e pela sociedade que ele tem que chegar ao seu destino final. Na quarta-feira, os senadores votam o aumento da representação empresarial no Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste e a atuação de nutricionista especializado em pessoa com transtorno do espectro autista. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, explicou que essas crianças comem pouquíssimos alimentos, o que resulta numa dieta de baixo valor nutricional. 80% dessas pessoas apresentam dificuldades ou diferenças na questão alimentar e afetando, o bem-estar, a saúde e a segurança dessas pessoas. Estão na pauta de quinta-feira a remuneração para os conciliadores e mediadores que atuam na resolução extrajudicial de conflitos, a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento e a atenção humanizada como um princípio no Sistema Único de Saúde. O Senado analisa um projeto que prevê desconto na conta de luz para empreendedores de baixa renda. Segundo o autor da proposta, o alto custo da energia impacta diretamente os pequenos negócios, tornando as despesas ainda mais pesadas. Mais informações com o repórter Pedro Pincer. Os pequenos empreendedores com receita bruta anual de cerca de R$ 30.600 poderão receber descontos na tarifa de energia elétrica. Um projeto de lei do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, garante ao chamado nanoempreendedor o enquadramento no Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, que recebe subsídios do governo federal. Para Messias de Jesus, a inclusão dos nanoempreendedores nesse programa é uma medida de grande impacto social. O pequeno empreendedor é quem movimenta a economia do nosso país. Por isso, apresentei o projeto que garante o acesso dos nanoempreendedores à tarifa social de energia elétrica. Isso significa conta de luz mais barata e mais fôlego para quem gera renda, emprego e desenvolvimento. De acordo com o senador, estudos indicam que a eletricidade pode corresponder a até 20% dos custos operacionais de um pequeno empreendedor. A proposta será distribuída às comissões temáticas do Senado para discussão e votação. E a Rádio Senado é vencedora de mais um prêmio em reportagens especiais. Dessa vez, o Dedo de Prosa, quadro do programa Conexão Senado, venceu o prêmio Abracopel de Jornalismo.
Repórter Paulo Barreira. A Rádio Senado venceu pela primeira vez o Prêmio Abracopel de Jornalismo, concedido a produções que promovem a segurança elétrica no Brasil. O quadro Dedo de Prosa, do programa Conexão Senado, foi premiado na categoria Mídia Eletrônica Digital, Rádio, com a reportagem O Perigo dos Acidentes Elétricos nas Férias Escolares. O texto alerta para o aumento desses casos e a importância da prevenção. O jornalista Adriano Faria, responsável pela reportagem, destaca a relevância da comunicação pública para orientar a população. A vitória da Rádio Senado no prêmio reforça a importância da comunicação pública como fonte confiável de informações. Em tempos em que há tanta desinformação, tanta fake news, é importante que a população receba informações exatas, como desse assunto que é tão importante. Em edições anteriores do Prêmio Abracopel, a Rádio Senado chegou a receber menções honrosas por outras reportagens que também tratavam da importância da segurança elétrica e da prevenção de acidentes. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar lei do mar com regras para proteger o bioma marinho. Plenário aprova acordos internacionais nas áreas de navegação e tributos. Decisão do STF sobre Jair Bolsonaro réu ainda repercute entre deputados. Boa noite. Deputados de oposição criticaram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que transformou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados em réus por tentativa de golpe de Estado. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, classifica o julgamento de Jair Bolsonaro como injusto. Entre as razões, ele aponta a falta de acesso integral às provas, a rapidez incomum do processo e a competência questionável do STF para julgar o caso. Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, acredita que a decisão do STF contra Jair Bolsonaro é um processo direcionado para impedir sua participação nas eleições de 2026. Ele cita a recente anulação de processos de políticos para sustentar a parcialidade da corte. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, questiona a mudança de postura de grupos políticos que antes condenavam a Operação Lava Jato, mas agora apoiam decisões do STF. Na visão dele, existe uma ditadura da toga que comanda julgamentos políticos e ilegais. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, acusa o STF de parcialidade e de promover perseguição política contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Ele entende que a condenação já está decidida, mesmo sem a existência de provas contra o ex-presidente. Caroline Detone, do PL catarinense, considera a abertura de processo contra Jair Bolsonaro a maior perseguição política e jurídica da história do Brasil e um ataque à democracia. Em sua análise, decisões arbitrárias do STF deram origem a prisões políticas e, por isso, ela defende a anistia. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, questiona a imparcialidade do julgamento no STF e afirma que os advogados de defesa não tiveram acesso às provas. O deputado argumenta que a corte persegue a oposição, mas ignora envolvidos com o crime organizado e corrupção. Eli Borges, do PL do Tocantins, observa que a busca pela democracia e pela justiça deve ser baseada na imparcialidade. O parlamentar acrescenta que as decisões do Poder Judiciário devem ser transparentes para manter a confiança da população. De acordo com Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a legislação não tipifica como crime duvidar das urnas eletrônicas. Segundo a deputada, questionar o sistema eleitoral é legítimo e necessário para fortalecer a confiança popular. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, condena o que chama de atuação política do judiciário, com desmandos e parcialidades em julgamentos. Ela defende o fim da perseguição política e o devido processo legal para Jair Bolsonaro e para os presos de 8 de janeiro. Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, classificou como farsa a aceitação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Para o deputado, o Brasil vive uma ditadura disfarçada e cabe ao parlamento oferecer uma resposta firme ao autoritarismo do STF. Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, clama pela aprovação da anistia aos presos de 8 de janeiro. A deputada faz uma distinção entre manifestantes pacíficos, alegando que são vítimas de perseguição, e quem
depredou o patrimônio público. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, questiona a imparcialidade da primeira turma do STF para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele alega que ministros da corte envolvidos no processo têm vínculos políticos com o atual governo. Sargento Faur, do PSD do Paraná, acusa o Supremo Tribunal Federal de agir por motivação política contra representantes da direita. Ele afirma que o julgamento de Jair Bolsonaro é parte de um processo para retirar o ex-presidente da disputa eleitoral em 2026. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o STF de comprometer o equilíbrio entre os três poderes. Ele afirma que decisões recentes da corte, como a aceitação da denúncia contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, representam interferência indevida. Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, alguns ministros do STF não deveriam julgar Jair Bolsonaro por conflito de interesse. Ele afirma que o governo foca nos ataques a Bolsonaro porque a popularidade está em queda e não tem realizações a mostrar. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, argumenta que, como ex-presidente da República, Jair Bolsonaro deveria ser tratado com respeito e dignidade. Ao questionar a proporcionalidade das penas, o deputado defende a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Por outro lado, parlamentares da base governista elogiaram a decisão judicial. Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, apoia o STF, que aceitou denúncia contra Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. O deputado afirma que os ataques de 8 de janeiro foram ações criminosas e que os envolvidos devem ser responsabilizados. Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, também apoia a decisão judicial de tornar réus os envolvidos na tentativa de golpe. Ela reforça a importância de seguir lutando contra a anistia para impedir que ameaças autoritárias se repitam na história do Brasil. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, entende que anistiar os envolvidos na tentativa de golpe abre caminho para novos ataques à democracia. Ela pede que o julgamento do ex-presidente siga o devido processo legal, sem perseguições, mas com adequada punição aos responsáveis. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca que pela primeira vez militares responderão à sociedade por seus atos. Ao tratar da anistia, o deputado faz um contraponto entre os que lutaram contra a ditadura, em favor da democracia, e os apoiadores de Bolsonaro, que enalteceu torturadores. Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que o STF agiu corretamente ao receber denúncia contra Jair Bolsonaro. Ela argumenta que não se trata de uma disputa política, mas da responsabilização de quem articulou ataques ao processo eleitoral e às instituições do país. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, assegura que a democracia só se mantém forte quando há justiça. O deputado entende que a responsabilização de todos é essencial para garantir que novas ameaças ao Estado democrático de direito não se repitam. Bom Gás, do PT gaúcho, vê a decisão do STF como um marco para a democracia. O deputado ressalta que a crise política impactou a economia e a vida da população, o que trouxe instabilidade, afetou a credibilidade do país e aprofundou dificuldades sociais. Tadeu Venere, do PT do Paraná, refuta as afirmações de que Jair Bolsonaro foi injustiçado no julgamento do STF. O deputado também apoia as condenações contra cidadãos comuns envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que o Poder Judiciário está agindo corretamente ao investigar e punir os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe que aconteceu após a última eleição. Welter, do PT do Paraná, lembra que Jair Bolsonaro se tornou inelegível por duvidar do processo democrático. O parlamentar reforça que as acusações contra o ex-presidente foram baseadas em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, rejeita a ideia de que os atos de 8 de janeiro foram espontâneos ou protagonizados por manifestantes pacíficos. A deputada afirma que os próprios membros do antigo governo já tentaram diferentes versões para justificar os ataques. Lenir de Assis, do PT do Paraná, exalta a decisão do STF e afirma que a democracia só está de pé porque os responsáveis pela tentativa de golpe estão sendo julgados. Ela reforça a gravidade do crime e critica as tentativas de minimizar os acontecimentos que levaram ao 8 de janeiro. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, acredita que a impunidade abre caminho para novas ameaças à democracia. Ele considera que o STF tem atuado dentro dos limites constitucionais e ressalta que o episódio deve servir para fortalecer o Estado democrático de direito. Votação. Divergências sobre decisão que tornou Bolsonaro réu podem continuar impactando votações no plenário da Câmara. O repórter Cid Queiroz explica.
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, anunciou que o seu partido, a maior bancada da Câmara, vai obstruir as votações do plenário por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que acatou denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e abriu processo contra ele por tentativa de golpe de Estado. Nós só estamos começando, brasileiras e brasileiras, essa batalha. Hoje, arbitrariamente tornam o presidente Bolsonaro e mais os 7 réus neste processo. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aviltado pelo Supremo Tribunal Federal, da luta nas ruas. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, elogiou a decisão do STF. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal que sirva de exemplo. O país não pode conviver com isso. Nós podemos ter divergência, nós podemos disputar a eleição, perder e ganhar a eleição, mas ninguém pode, como vocês, alguns fizeram, os golpistas fizeram, essa turma que foi condenada hoje pela a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fazer o que fizeram contra a democracia brasileira. Não diz respeito à soberania popular, ao resultado das urnas, queriam governar matando, massacrando, dilapidando e impondo um regime de força. Esse regime de força que nós negamos quando construímos a democracia e o fim da ditadura militar. Os deputados do PL querem que o presidente da Câmara defina o calendário para a votação de um projeto de anistia que beneficiaria condenados pela invasão das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Na pauta do plenário estão vários projetos indicados pelos líderes partidários, como o projeto que prevê o uso de multas de trânsito para financiar a habilitação para pessoas de baixa renda e o projeto que criminaliza a posse e o uso de armas de uso restrito. O deputado Túlio Gadelha, do Rede Sustentabilidade de Pernambuco, disse que já há acordo para a votação do projeto que cria a Lei do Mar de proteção do bioma marinho brasileiro. A Lei do Mar, ela tem um conjunto de normas e princípios que conseguem proteger essas áreas, ao mesmo tempo que estimula a economia daqueles que trabalham no mar, que insere o poder de decisão dentro de pequenas comunidades, para se decidir o que deve ser feito com o leito dos rios, com os mares, se vai construir um pia. Ele tem um princípio da integração e do compartilhamento da gestão. Também pode entrar na pauta o projeto que aumenta as penas para o assassinato de juízes e promotores. Já aprovado na Câmara, o texto traz emendas do Senado que incluiu os oficiais de justiça e defensores públicos entre as categorias que serão protegidas. Representante da Frente Parlamentar de Defesa dos Oficiais de Justiça, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a aprovação dessa matéria. São eles que saem de casa em casa para saber se voltam, sem saber se voltam. Quem bate a porta de conflitos armados, quem enfrentam reações explosivas, quem carregam a autoridade do Estado no peito, mas muitas vezes o abandono nas costas. Por isso, é inadmissível que o PL 4015 de 23, que reconhece o risco da atividade, já aprovado no Senado, sem impacto financeiro, fique bem claro aqui para esta casa, com apoio unânime dos líderes partidários, ainda não tenha sido sequer pautado nesta casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Educação. Proposta aprovada por uma comissão da Câmara cria ferramentas para o enfrentamento de um problema muito presente nas escolas, o bullying.
Saiba os detalhes sobre a matéria que ainda vai ser analisada em outras comissões com a repórter Maria Neves. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que institui o protocolo Bullying Não é Brincadeira, com medidas a serem adotadas pelas escolas, tanto públicas quanto privadas, para combater essa forma de violência. A proposta do deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, cria uma série de medidas que todos os profissionais das instituições de ensino deverão adotar para acolher a vítima de bullying e acompanhar os agressores. De acordo com o texto, sempre que professores, diretores, coordenadores ou qualquer outro funcionário do estabelecimento de ensino perceber um caso de bullying, deverá comunicar imediatamente à coordenação pedagógica. A partir daí, a coordenação terá de tomar uma série de providências, a começar pela comunicação tanto dos pais da vítima quanto do agressor. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, as medidas propostas vão melhorar o bem-estar dos estudantes brasileiros. Os projetos são meritórios aí, parabenizamos inclusive os autores pela iniciativa a oferecer suporte adequado às nossas crianças e adolescentes, seguindo aí uma tendência atual e promovendo a cultura zero tolerância ao tal do bullying. No caso dos autores das agressões, o projeto prevê a participação obrigatória em programas educativos para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Ainda segundo o projeto, os praticantes de bullying devem passar por avaliações e acompanhamento psicológicos regulares. Pelo texto aprovado, profissionais da educação que se omitirem nos casos de bullying ficarão sujeitos à multa de 3 a 20 salários de referência. Essa punição será aplicada em dobro no caso de reincidência. O projeto ainda será analisado por 4 comissões antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Relações Exteriores. O plenário da Câmara aprovou textos de 2 acordos internacionais e o repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou os textos de 2 acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles atende às normas internacionais sobre formação e certificação de tripulantes de navios mercantes. O outro tem o objetivo de evitar que cidadãos e empresas brasileiras e colombianas paguem impostos 2 vezes ao fazer negócios ou trabalhar nos 2 países. Os textos foram aprovados pela maioria do plenário, apesar da obstrução do PL, que anunciou mobilização a favor do projeto de anistia aos acusados de envolvimento em tentativa de golpes de Estado. O acordo com a Colômbia contém medidas para eliminar a dupla tributação em relação ao imposto de renda e prevenir sonegação fiscal. O texto também visa estimular os investimentos colombianos no Brasil e os brasileiros na Colômbia. Permite ainda a troca de informações entre os fiscos dos 2 países. O texto acabou aprovado com apoio inclusive de deputados da oposição, como o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Sim, estamos aprovando aqui um projeto que evita a bitributação, que é importante para os cidadãos brasileiros que residem na Colômbia, colombianos que residem no Brasil ou aqueles que têm negócios entre os países. Agora, lamentavelmente, no contexto geral, o Brasil está regredindo em matéria tributária. O segundo acordo aprovado é uma convenção que define regras internacionais uniformes para a formação e certificação de tripulantes de navios mercantes. A convenção foi assinada junto à Organização Marítima Internacional. A uniformização das exigências, de acordo com a exposição de motivos do governo, é importante para a segurança do transporte marítimo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, defendeu a importância da convenção e criticou a obstrução promovida pelo PL. Atende a interesses dos navios, principalmente cargueiros do país, aos nossos portos e às relações internacionais marítimas, que ela quer internalizar este acordo que já está sendo celebrado a nível internacional nas nossas normas, que é o correto.
Eu acho que certas obstruções perdem de vista a coerência e a razoabilidade. Os textos dos 2 acordos internacionais assinados pelo Brasil foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Minuto do TCU. Até amanhã. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a participação de mulheres em cargos de liderança no setor público. A fiscalização revela que o Brasil ainda não alcançou a meta definida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O país está na última posição na América Latina. No Congresso Nacional, as mulheres representam menos de 20% dos parlamentares. Já nos cargos executivos em estados, a participação feminina é de 12% e em municípios de apenas 7%. O ministro relator do processo, Haroldo Cedras, destacou que é preciso mais esforço para garantir a igualdade. O relatório enfatiza a necessidade de políticas estruturais para promover a igualdade de gênero e a importância de ações que consideramos afirmativas. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.